Opa, pessoal, tudo beleza? Tranquilo? Vamos mandar aqui o convite para o pessoal, para quem quiser participar da nossa live hoje. Só um instantinho, tá certo? Vamos chamando a turma para participar. Quem puder participar, venha nos ajudar com suas vibrações, com as suas boas energias. Todo mundo participando. Será um prazer muito grande ter todos vocês aqui. Pronto, um bocado de gente foi convidada já, né? Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar uma live hoje, será sobre a questão da ação da campanha do quilo na desobsessão. Existe um item lá nos benefícios que a campanha oferece. Quem conhece a campanha do quilo sabe do que eu estou falando. Nós temos vários textos, aliás, para ser mais preciso, nós temos 4 textos que falam sobre a campanha do quilo, curtos, que são psicografados, né, pelo nosso querido irmão Elias Sobreira, de origem identificado como o espírito autor Bezerra de Menezes, que são 4 textos. Os 10 mandamentos da campanha do quilo, que na última vez que nós falamos aqui, nós conversamos sobre os 10 mandamentos da campanha do quilo, deveres do legionário, benefícios que a campanha oferece e resgate das nossas faltas. Então, são esses 4 textos. Nós estamos falando hoje sobre benefícios que a campanha oferece. Então, dentre os benefícios, existe um deles que fala desobsessão individual e coletiva. Então, esse será o nosso tema, tá certo? Obviamente que se vocês quiserem participar, mandar mensagem, mandar contribuições online, ou mesmo depois de ter gravado, serão muito bem-vindas as suas participações e nós ficamos muito agradecidos, porque a vida é uma aprendizagem. Né? Nós estamos aqui transmitindo que nós conseguimos entender desse tema, mas a gente não esgota, não. Tem muito o que aprendermos, né? Então é preciso nós nos darmos as mãos para que todo mundo progrida junto, né? Na aprendizagem. Então, hoje nós não vamos ter nenhum orador, não foi possível a gente contatar o orador para que ele fizesse a exposição, mas nós vamos fazer a live, né? E, portanto, com a participação de vocês, tá certo? Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celeste, ao nosso Mestre Jesus, que foi quem nos veio ensinar o caminho para chegarmos até Deus, veio nos mostrar Deus na sua verdadeira significação, Pai amoroso e bom. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinito amor, bondade, suprema inteligência do universo, nós rogamos a vossa proteção para hoje, para o trabalho de hoje, que os bons espíritos nos ajudem, nos inspirem, façam com que nós possamos transmitir mensagens úteis, fundamentadas na doutrina espírita, no Evangelho,
a fim de que ajude as pessoas e possa provocar novos estímulos para a prática do bem e para o estudo da tua mensagem. Estudo e prática do bem. Em nome de Deus, nós declaramos iniciada a nossa live. Antes de mais nada, nós gostaríamos de perguntar ao nosso querido irmão Marcos Alcântara, que nós cumprimentamos com toda satisfação, se o som está satisfatório. Tá bom o som, Marcos? Ou poderia melhorar alguma coisa? Vamos iniciando, aí nós vamos fazendo o teste. Nós estamos com o microfone, né? Então, se tiver ouvindo direitinho com o microfone, ok. Se não tiver, a gente tira o microfone e fala diretamente. Mas o microfone ele nos defende de muitas coisas imprevistas, né? Então, vamos deixar em princípio com o microfone, tá certo? Se depois a gente vê que não é ideal o som, a gente muda. Então, vamos lá. Primeiramente, se a gente for fazer uma análise sistemática, organizada do tema, a gente poderia fazer, por exemplo, iniciando, definindo obsessão, né? Então, Allan Kardec tem uma definição que é bastante conhecida da gente. Eu gosto de fazer uma adaptação, não para querer melhorar nada disso, a definição do codificador, longe de nós isso, mas para nós incluirmos nessa definição aquele conceito de que a obsessão ela não se limita à ação de um desencarnado sobre um encarnado, do desencarnado sobre o encarnado. Mas não, existem obsessões entre encarnados, existe obsessão entre desencarnados, existe obsessão partindo de um encarnado para um desencarnado. Então, aí nós tentamos colocar uma definição que abrangesse esse conceito também. Então, nós falamos assim: o que é obsessão? É a influência maléfica e persistente que um espírito pode exercer sobre outro espírito, podendo tratar-se de espíritos encarnados ou desencarnados. Tanto o agente quanto o paciente pode ser encarnado ou pode ser desencarnado. Então, a obsessão ela se caracteriza por esses dois conceitos. É uma ação maléfica, né? Ou seja, não é uma ação benéfica, é uma ação maléfica, prejudicial, né? E que também ela tem a característica de persistência. A obsessão ela tem essas duas características, ela é maléfica e persistente. Então, é uma ação que um espírito tem sobre o outro nessa situação. Ação maléfica e persistente que um espírito promove sobre outro espírito, sendo tanto o agente quanto o paciente encarnado e desencarnado. Mas as pessoas poderiam perguntar assim: por que acontece isso? Por que um espírito tem interesse, ou por que ele é levado a provocar obsessão sobre outro espírito? Por que isso? Né? Antes de mais nada, nós gostaríamos de dizer que obsessão é um fenômeno que nós observamos durante toda a história da humanidade, né? Não só o Espiritismo reconhece a existência da obsessão, mas a Igreja Católica reconhece. A Bíblia reconhece a ação maléfica que os espíritos exercem sobre os encarnados. É o tipo mais conhecido de obsessão, né? É o tipo mais, vamos dizer assim, identificado pelas religiões. Tanto assim que elas chamam esses espíritos obsessores de demônios,
né, que exercem essa ação sobre os encarnados, essa ação maléfica, perigosa, persistente, né? E aí eles designam como se fosse aquele ser mitológico, perigoso, eternamente voltado para o mal. Então, na verdade, a obsessão ela foi identificada. Tanto assim que Jesus ele realizou muitas desobsessões que no Evangelho eram designadas como expulsão de demônios. Então, a Bíblia reconhece a ação da obsessão. Existe um caso também muito famoso, né, de obsessão, que é a obsessão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. A Bíblia também conta a história de Nabucodonosor e relata que, por causa de uma obsessão, ele chegou a exercer a situação ridícula de pastar, de comer capim no seu jardim como se fosse um cavalo, um asno, né? Então, é a obsessão sendo reconhecida. Então, a obsessão ela sempre foi reconhecida. Provavelmente, se nós pesquisássemos a história da humanidade fora do judaísmo, fora do cristianismo, nós iríamos certamente identificar religiões que reconhecem a ação obsessiva dos espíritos sobre os homens. Mas a gente tinha falado, a gente tinha se indagado o seguinte: por que acontece isso? Né? Qual a intenção, qual a motivação do obsessor? Nós poderíamos dizer por algumas razões, né? Uma delas é a inveja. A obsessão ela pode ser tentada contra uma pessoa de bem. Allan Kardec diz isso no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Nós vemos Allan Kardec tecer esse comentário. Então, às vezes, o espírito ele não se sente feliz, ele não se sente à vontade observando as pessoas de bom comportamento, as pessoas praticando o bem, as pessoas seguindo as lições do Cristo. Então, isso pode ensejar uma tentativa de obsessão, né? São aqueles espíritos que a gente chama de inimigos do bem. Eles veem alguém praticando o bem, então eles procuram desviar aquela pessoa do bem. É uma tentativa de obsessão, né? É a luta do mal contra o bem, né? Então pode ser isso também, a inveja, né? A pessoa está feliz na sua religião, fazendo o seu trabalho do bem, expandindo o sentimento de amor próximo. Aí o espírito quer pegar na fraqueza e quer afastar a pessoa da prática do bem. Então ele procura artimanhas para induzir ao mal. Às vezes essa indução ela é diretamente no indivíduo que ele é objetivado pelo obsessor. Às vezes ele utiliza intermediários, pessoas que convivem com aquela pessoa que ele quer prejudicar, né? Então as outras pessoas às vezes servem de intermediários, porque afinal de contas todos somos médiuns, nós recebemos a influência dos espíritos. Então o obsessor ele age sobre as pessoas que nos cercam com o objetivo de injetar ideias negativas, os sentimentos negativos em nós e assim abrir o campo para a obsessão. Então isso acontece, essa tentativa. Outras vezes vingança. Às vezes nós temos nossos desafetos, eles vão para o mundo espiritual, aí do mundo espiritual, pelo fato de eles não terem nos perdoado, aí eles começam a desejar o nosso mal e começam a tentar nos prejudicar. E às vezes esses prejuízos que eles pretendem, muitas vezes são prejuízos graves. Problemas de saúde, problemas de relacionamento familiar, problemas no trabalho, às vezes até acidentes. Eles têm esse objetivo de causar acidentes, suicídios, né?
muitas vezes eles têm esse objetivo, o objetivo deles é satisfazer um sentimento de vingança. Muitas vezes nós cultivamos esses inimigos na existência atual, eles desencarnam e não conseguem nos perdoar, às vezes nem tentam nos perdoar e passam a nos perseguir. E às vezes também inimigos de existências anteriores. Às vezes nós praticamos o mal em existências anteriores e eles procuram nos assediar e nos prejudicar. Né? A satisfação das paixões. Às vezes acontece também. O espírito ele pode até se apaixonar por uma pessoa encarnada e essa paixão pode ser motivadora de uma obsessão. Né? Ou então, no caso das paixões, quando nós falamos em obsessão por paixões, nós nos referimos também a paixões nos referindo a vícios, a viciações. Então, um espírito, ele desencarna, por exemplo, ele é ébrio, ele é uma pessoa que se embriagava. Né? Então, ele conserva esse vício no mundo espiritual. E ele se aproxima das pessoas para induzi-las à embriaguez. E aí, trocar fluidos, trocar sensações com aquela pessoa. E aí surge uma obsessão por embriaguez, por fumo, por consumo de drogas, por compulsão alimentar, por compulsão sexual, ou seja, por desequilíbrios emocionais que desembocam em vícios. Então, os espíritos obsessores, às vezes, eles do mundo espiritual, eles têm esses desequilíbrios, eles se aproximam de nós, procuram nos induzir, às vezes até inconscientemente. A simples presença dele, as radiações, as emanações espirituais deles, nos induzem a praticar aquela deficiência que ele tinha. Né? Logicamente que nós temos o livre-arbítrio. Nós vamos seguir esse impulso maléfico ou nós vamos resistir a esse impulso maléfico. Aliás, fazendo um parêntese nesse tema obsessão, eu lembrei agora de um texto do Livro dos Espíritos, que o Allan Kardec, né, aquelas perguntas maravilhosas que tem no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade como se pode definir a virtude. E os espíritos, o Espírito de Verdade, responde: toda resistência voluntária ao mal é virtude, se constitui em virtude. Então, veja só, vocês vejam que nós somos sujeitos às obsessões, às influenciações maléficas. Né? Às vezes não tanto a obsessão, porque a obsessão, ela, como eu falei para vocês no início, ela tem duas características. Ela é maléfica e é persistente. Né? Às vezes existem influências maléficas ocasionais. Os espíritos às vezes se aproximam de nós e às vezes tem alguma sintonia conosco de alguma forma. E aí nós recebemos aquela influência maléfica, mas que é passageira, é uma influência que depois se acaba. Né? Às vezes acontece. Né? Mas em qualquer circunstância, a resistência ao mal é uma virtude e é uma oportunidade de nós fortalecermos a virtude. Né? Porque é como se fosse um esforço contrário. Né? O espírito está influenciando você para o lado mal. Se você puxa o seu comportamento, seu pensamento, seus sentimentos, suas palavras para o lado bom, então você está fazendo um exercício que é mesmo que um exercício muscular, que você está fazendo no bem. Então, o bem, ele pode ser fortalecido em nós pelo exercício. E a influência maléfica é uma oportunidade de nós exercitarmos a musculatura, entre aspas, do bem. E como nós estávamos dizendo antes, a obsessão ela pode ser do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado. Né? Então a gente pode receber a influência de uma pessoa encarnada. E aí, mais uma vez, a resistência ao mal, a pessoa procura induzir você ao mal, ou convidando você para fazer alguma coisa errada, ou te irritando, ou te provocando, desejando provocar
em você ações de violência de palavras, de violência de ação, e a gente resiste, aí nós estamos exercitando a virtude. Né? Portanto, a definição de Allan Kardec: onde quer que exista uma resistência voluntária ao mal, aí está a virtude. E nós podemos até aditar um comentário que seria: nós estamos aproveitando não só a virtude, mas nós estamos exercitando a virtude. Então, a tentação é uma oportunidade de exercitar a virtude. Então, essa tentação ela pode partir do obsessor, pode ser encarnado, pode ser desencarnado, né? Ou de uma tendência nossa mesmo, né? Porque nós também temos tendências maléficas, infelizmente. Por isso que nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, né? Não vamos nos assustar com isso. Não, nós temos o mal, está em nós. Nós precisamos vencê-lo. Né? Então, a obsessão ela pode surgir de nós mesmos. E esse mal, muitas vezes, nossa alma foi condicionada a um mal que nós não nos lembramos. Ele está lá no subconsciente. De repente, ele volta. Uma vontade de agredir alguém, uma vontade de praticar um mal que nós desconhecíamos, porque ele está lá nas profundidades da nossa inconsciência, né? Como o efeito de ações de outras reencarnações, que a gente nem lembra. Né? Ou às vezes dessa, porque todo mal feito que a gente faz, e a gente repete, ele vai se tornando automático na nossa alma. Então ele fica lá, às vezes reservado, lá no inconsciente, de repente ele surge. Então, seja como for a tentação vindo externa ou internamente, é uma oportunidade da gente exercitar a virtude. Né? Então, se nós estivermos vigilantes, nós podemos realizar o exercício da virtude, aproveitar. Né? Então, normalmente a ação obsessiva ela tem por objetivo nos induzir ao mal. Algumas vezes, como eu disse, existem objetivos materiais, né? Fazer a gente perder o emprego, por exemplo, a gente praticar um mal, uma discussão, uma intolerância, a gente pode acabar perdendo o emprego por invigilância. Né? E por aí vai, problemas familiares, problemas de saúde, né? E por aí vai. O obsessor ele quer prejudicar a gente de alguma forma, mas as obsessões mais perigosas, eles focam as questões morais. Eles querem nos induzir ao mal moral, né? Ao mal moral, a gente fazer o mal, a gente cair em algum vício, né? Então eles vão trabalhando, às vezes sutilmente, e aí se a gente vai ver já as formas de nós nos defendermos da obsessão. Né? Então, muitas vezes a obsessão existem predisposições na vítima que ainda não está obsidiada, mas ele tem uma predisposição para a obsessão. Quais são essas predisposições? Por exemplo, um vício qualquer, né? Uma falha moral qualquer. Então isso é uma predisposição à obsessão. A pessoa não está obsidiada, mas ela tem aquele vício, aquele erro, aquele mau hábito. Né? É isso aí. Fraqueza também. Às vezes a pessoa não tem propriamente um vício, nem uma predisposição maléfica, mas é uma pessoa que não é muito firme no bem, né? No caminho certo. Então é uma pessoa suscetível de ser influenciada para o mal, uma pessoa influenciável, né? Na questão do mal, uma pessoa que tem a tendência de se deixar. Afinidade, é claro que se existe um mal, o espírito vibra naquela mesma frequência, aí fica fácil a obsessão, né? Porque existe o mal em nós, existe o mal no obsessor. Falta de compromisso com o bem. Falta de compromisso com o bem. Então, o que acontece? Podemos ter certeza que as pessoas, por exemplo, religiosas, sinceras, que procuram cultivar a sua religião sinceramente no que há de essencial,
que é o bom comportamento, que é a fé em Deus, que é a humildade, né? Que é a prática do bem. Então, as pessoas sinceras nas suas religiões, seja católico, seja protestante, seja espírita, seja budista, seja islamita também. Aliás, eu queria citar, normalmente a gente não vê os muçulmanos como pessoas boas, né? Por causa da fama. Mas existem coisas boas no islamismo. As pessoas às vezes ficam olhando para mim e dizem, poxa, eu vejo você defendendo o islamismo muitas vezes, porque você é descendente de árabe, né? Porque meu avô era muçulmano, embora eu não tenha conhecido ele, ele veio para o Brasil e aí nós surgimos aqui, nós encarnamos aqui com parentes dele. Mas eu lembro que eu estava lendo um livro de Malbataan. Vocês devem ter ouvido falar desse autor, Malbataan. Ele escreveu um livro chamado O Homem que Calculava. É uma história, né? Uma história de resolução de problemas da matemática. A gente dá para os jovens. É um livrinho que, se tiver por aí pelas livrarias, eu aconselho. Se você quiser incentivar um jovem a estudar matemática, é um bom presente. Você pega o livro O Homem que Calculava de Malbataan e dá de presente. Né, que é um bom estímulo a histórias e tal, e tem alguns desafios matemáticos. E como as narrativas passam no Oriente Médio, no meio muçulmano, teve uma frase que eu guardei. Né? Vocês vejam que eu li na minha juventude, então vocês imaginam que faz um bocado de tempo, né, que eu li. Mas eu lembro bem que existia um personagem elogiando o outro. Poxa, como você é inteligente, resolveu esse problema. Né? Como você é inteligente. E acrescentou o seguinte, Alá, porém, é mais inteligente. Quando eu li isso, eu achei estranho. Eu achei, puxa, parece até uma desfeita. Você elogia uma pessoa, depois diz assim, olha, baixa um pouquinho o sentimento da vaidade. Deus, Alá, é mais sábio que você. Na verdade, não era inteligente, era sábio. Você é um grande sábio. Deus, porém, é mais sábio. Então, aí Malbataan, ele colocou no rodapé o seguinte, no Alcorão existe essa orientação. Quando você elogiar uma pessoa, você lembra ela que Deus é melhor do que ela, né, para que ela não se envaideça, provavelmente. Então, essa prescrição do Alcorão eu gravei. Não é que eu saia utilizando, não, né? Mas eu acho que não deixa de ser algo de bom também, né? Como existe o dia do perdão, né? A distribuição dos alimentos aos pobres, inclusive você se alimenta no meio dos pobres. Então, ou seja, toda religião tem algo de bom, né? Ela pode ter os seus equívocos, né? As suas faltas de racionalidade, muitas vezes tem nos dogmas, né? Mas o risco do fanatismo, que inclusive é um risco de obsessão também, o fanatismo, né? Então, por isso o equilíbrio emocional é algo que é bem-vindo para a gente evitar obsessões. Pois bem, mas as pessoas que têm compromisso com o bem, elas são mais defendidas da obsessão, né? Então, um protestante, por exemplo, que faz o bem, que procura ajudar o próximo, que procura perdoar, procura colocar em prática as lições do Cristo, que ora com sinceridade, né? Cumpridor dos seus deveres. Então, essa pessoa, esse irmão já é mais difícil de obsidiar, do obsessor atuar sobre ele, porque ele não tem essa predisposição do relaxamento em termos espirituais, ele tem um compromisso espiritual, né? Como nós espíritas devemos ter também. Então a gente, quando tem um compromisso espiritual, fazer suas preces, a sua leitura do Evangelho, a sua campanha, sua visita aos necessitados, sua prática do bem, procurar a reforma íntima. Já vamos ver isso já aqui, né? Então, aí, o que acontece? A pessoa, ela se defende. Né? Já quem é relaxado nessas coisas tem a porta mais aberta para a obsessão. Mas é esse compromisso com o Cristo, né, que nós estamos dizendo assim, compromisso com o bem. Eu falei compromisso com o bem, né?
porque nós queríamos dizer que, independentemente da pessoa adotar o Cristo como o nosso mestre, mas sendo o bem, é sempre uma barreira, uma resistência à obsessão. Tanto externamente quanto internamente. Né? Então, esse compromisso com o bem, com Jesus, interno, lá dentro de nós, na nossa alma, e externo também. Né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente não se incomoda com o Cristo, nem dentro da nossa alma, a gente não tem nenhum compromisso. Posso pensar o que eu quiser, posso ter o sentimento que eu quiser, né? Mesmo maléfico, posso ter, não tem problema nenhum, não tenho que dar satisfação a ninguém. Né? É a falta do compromisso interno. E o compromisso externo? A pessoa não liga para ser fraterno, não liga para praticar o bem ao próximo. Então, fica fácil a obsessão. Né? E quais são os tipos de obsessão que existem? Então, nós vamos lá no Allan Kardec. Então, Allan Kardec diz o seguinte: tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, o que acontece? A pessoa que está sendo obsidiada, ela sabe, ela tem consciência. Ou porque ela desconfia, né? Ela diz assim: poxa, eu estou tão irritadíssimo, isso é uma coisa errada, isso não é meu. Né? Se ele tem um conhecimento espírita, ou porque na própria reunião de desobsessão, reunião mediúnica, diz: ó, tem um espírito procurando te prejudicar, procurando te obsidiar, e você sente que tem mesmo, então você mantém o seu equilíbrio mental, né? Seu juízo normal, consciência, e sabe que existe a obsessão. Então, nesse caso, a obsessão ela não tem maiores riscos, porque ela é mais um incômodo. Né? Mas a pessoa sabe que está sendo obsidiada. A fascinação, aí é onde tem os grandes riscos. A fascinação é um domínio da razão, do bom senso, do discernimento. Né? Então, o obsessor ele domina essa área da pessoa, mais o pensamento e a capacidade de discernir. Aí é um grande perigo. Por quê? Porque o obsessor ele pode sugerir o mal àquela pessoa, inclusive mediunicamente escrevendo ou falando, e o encarnado acha que é algo maravilhoso, que é uma grande verdade, aquele grande erro, aquela grande falsidade ou aquele grande mal. Né? Ele envolve de tal maneira que ele ilude. E interessante a gente ver isso, que às vezes as pessoas mais inteligentes, elas são sujeitas à fascinação espiritual, à obsessão por fascinação. Né? Então não é o fato de a pessoa ser inteligente que ela se defendeu da fascinação, não. É o fato dela ser virtuosa. Aí sim, aí fica mais difícil. Agora, já vamos falar na questão do tratamento, nesse caso. Subjugação. A subjugação é aquele exemplo que eu dei no início para vocês, do Nabucodonosor, né, que lá na Mesopotâmia, na Babilônia, o espírito fazia com que ele pastasse. Né, ele se tornava como um cavalo. Então isso é uma subjugação corporal. Né? No Livro dos Médiuns tem o exemplo seguinte, que existia um homem idoso, né, que não era jovem, nem era belo, segundo as palavras de Allan Kardec, e que o espírito o obsidiava e fazia ele se ajoelhar diante de uma jovem e pedi-la em casamento. E aquilo era uma coisa ridícula, na verdade. Né? Porque nem a jovem tinha nada a ver com ele, nem ele tinha nada a ver com a jovem, nada a ver, não tinha nenhuma simpatia, mas o espírito forçava. E ele, consciente, mas ele se dobrava, né, à influência obsessiva. Então, a subjugação, ela acontece isso. Muitas vezes os médiuns, eles se descontrolam, batem, caem, rolam no chão com a influência da subjugação. Né? Mas no Livro dos Médiuns ele fala sobre a questão do tratamento, né, das obsessões. Então, no caso da obsessão simples, a cultura das virtudes, como em todos os casos, né, o trabalho na virtude, na paciência, na humildade,
na oração, na confiança em Deus. Inclusive tem uma resposta do livro dos Espíritos que o seu Sobreira citou no livro dele, A Campanha do Quilo, o Bom Combate. Qual o meio mais eficaz de se combater as obsessões? Colocar em Deus toda a confiança e praticar o bem. Então é a forma melhor que tem de a gente combater a obsessão. Então a pessoa obsidiada que tem obsessão simples já sabe. Praticar o bem, colocar em Deus toda a sua confiança. Então ele pode promover inclusive uma autodesobsessão. A gente pode afastar a influência dos espíritos com esse esforço, dependendo da situação ou da persistência do espírito, tudo isso. A gente pode orar por ele, a gente pode doutriná-lo, que a doutrinação também é uma forma de se promover a desobsessão. No centro espírita, a gente tem reuniões de desobsessão. Então, ali, os doutrinadores conversam com os espíritos, e convencem os espíritos de não praticarem mais o mal. Aí, nesse caso, o espírito se afasta, simplesmente. Mas existe um aspecto muito importante que nós precisamos considerar, que é o seguinte: o afastamento do obsessor, ele não garante o tratamento da desobsessão. Porque a vítima entre aspas, aquele que sofre a obsessão, ele precisa trabalhar sua reforma para que a desobsessão se consolide. Ou seja, ele vai se evangelizar. O que se evangelizar? Ele vai conhecer o evangelho e vai praticar o evangelho. Aí sim, aí a desobsessão se consolida. Ivônia Pereira, ela nos alerta, como Allan Kardec, como outros autores também, ele nos diz o seguinte: o simples afastamento do obsessor não é muita coisa. Se a pessoa não quiser saber do bem, vem outro. É como Jesus disse: vem um obsessor, encontra uma casa, toda preparada, ele sai, ele volta a hora que ele quiser. Se não vier esse, vem outros, às vezes piores. O próprio Jesus nos diz isso no Evangelho. Então, na verdade, a desobsessão precisa ser um trabalho de mão dupla. A prece, a doutrinação do obsessor e do encarnado. Feito isso, aí de fato a desobsessão acontece. Agora, no caso da fascinação e da subjugação, é uma desobsessão mais difícil. No caso do fascinado, às vezes ele não quer nem submeter, é difícil você convencê-lo. Na verdade, precisa, Allan Kardec nos diz, de uma autoridade moral sobre o espírito obsessor. Que essa autoridade pode ser do encarnado. Então vocês imaginem Chico Xavier conversando com o obsessor, convence o obsessor de sair por causa da moral. Mas hoje nós que trabalhamos com a desobsessão, nós não confiamos nas nossas virtudes, nós confiamos nas virtudes dos espíritos que nos assistem. E nós, é claro que nós temos o compromisso de nos esforçar para seguir o caminho do bem, porque aí a gente vai contar com a assistência dos bons espíritos, e aí sim a gente pode promover a desobsessão. Eu quero contar um fato para vocês. Nós trabalhávamos numa desobsessão e um obsessor, ele incorporou no médium, que era obsessor de uma outra pessoa, e aí ele se comunicou na reunião de desobsessão. E nessa comunicação, ele ficava caçoando dos religiosos. Ele diz: vocês religiosos só sabem falar, vocês não sabem fazer o bem, não praticam bem, coisa nenhuma, e ficava rindo, e se divertindo, Aí eu lembrei que eu estava doutrinando um irmão obsessor. Aí eu lembrei de ser sobreira. Aí disse assim: olha, não é bem assim. Nós conhecemos um irmão chamado Elias Sobreira. Quando eu falei em Elias Sobreira, ele calou a diversão que ele estava. Ficou logo sério, assim, tomou logo tempo. Calou-se logo, quando eu falei em Elias Sobreira. E disse assim: ele
Eu não sei se você já ouviu falar nele. Ele era uma pessoa que trabalhava pelos pobres, ajudava os abrigos, as crianças, os velhinhos, né? Aí ele... Eu estou vendo ele aqui, o obsessor dizendo, e assim, calado, numa posição de respeito. E eu disse para ele, é um senhor velhinho, né? Ele disse, não, eu estou vendo ele com a fisionomia jovem. O obsessor disse isso. Aí depois nós conversamos um pouco mais, fizemos uma prece e ele se foi. Então vocês vejam que a autoridade moral que se fez presente foi do orientador espiritual, que no caso aí foi Elias Sobreira, que foi até lá, nós pedimos a presença dele, ele nos brindou com sua presença. Então a presença do Elias Sobreira na reunião de desobsessão impôs respeito ao obsessor. E nós, como conhecemos Elias Sobreira, sabe, o jeito dele é um jeito de fraterno, né? Ele não tinha um jeito de imposição, apesar de ele ser militar, ele era oficial da aeronáutica, mas ele não tinha um jeito de imposição, ele tinha um jeito fraterno. E no mundo espiritual, nós constatamos que ele é respeitado. Respeitado. Por quê? Porque dedicou a sua vida na prática do bem. Né? Então, a fascinação e a subjugação têm essa característica. Né? Agora eu queria colocar uma tese para vocês. Né? Dizem, e é verdadeiro, como nós vamos ver mais adiante, que a campanha do quilo é um recurso extraordinário para a desobsessão. Com toda certeza. Né? Isso aí não resta dúvida. A pessoa que tem obsessão, ela pode ficar totalmente curada fazendo a campanha do quilo, claro, lendo o evangelho, fazendo suas preces, procurando se reformar. Mas por quê? Porque a campanha do quilo, além de tudo, além dela, naquele momento, ela melhorar as nossas vibrações espirituais, né, ela também nos educa. Ela vai fazendo com que nós, aos poucos, nós vamos combatendo o orgulho. Né? Então, ou seja, a gente vai tirando as vinculações com os obsessores, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo isso nós vamos combatendo com a campanha. Então, lógico que a gente vai combatendo a obsessão pela raiz, né? O que é defeito do obsidiado. Pois bem, mas o que eu queria fazer algumas considerações. Né? Em primeiro lugar, o seguinte, é preciso a gente distinguir, né, ter sempre em mente essa distinção que Allan Kardec fez entre os tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, o que acontece? Se nós estamos lidando com uma pessoa que tem obsessão simples, ele sabe que está sendo assediado pelo obsessor, ele tem interesse em se desobsediar, então a pessoa com obsessão simples, ele faz a campanha do quilo consciente, né? Sem perder o controle do seu corpo, nem do seu discernimento, da sua razão. Então, esse aí, tranquilamente, a campanha do quilo é ótimo para ajudar ele na desobsessão. Para ajudar, não só ajudar, mas ajudar muito. Ajudar decisivamente. A campanha do quilo, ela ajuda decisivamente na desobsessão, notadamente no caso de obsessão simples. No caso de fascinação, é algo preocupante. A gente simplesmente chegar um fascinado lá e receitar de imediato a campanha do quilo. Por quê? Porque ele pode, mesmo durante a campanha do quilo, ele pode ainda se manter muito entranhado com o obsessor e aprontar alguma coisa na campanha do quilo. Então, da mesma forma, o subjugado pode acontecer. Existe um relato, inclusive, aqui no Bom Combate, que uma senhora, depois eu vou ver até aqui para dar para vocês a posição certinha. Deixa eu ver se eu vejo logo aqui. Aqui nós trabalhamos o tema no nosso próprio livro, sobre a campanha do quilo e as desobsessões. Então, vamos ver agora. Aqui, ó. O seu Sobreira, ele cita um caso de pessoa que não se comportou bem durante a campanha. Veja só. No livro A Campanha do Quilo, o Bom Combate, Elias Sobreira, item 22,
da segunda parte, Vivências. Ele relata: realizava a campanha certa legionária. Ao bater palmas à porta de determinada vivenda, uma senhora respondeu enfurecida e revoltada: vá trabalhar, exploradora, ladra, vadia. E continuou furiosa: desapareça da minha porta que não quero vê-la mais. Isso foi a recepção da legionária, né? Então ela esqueceu daquele item. Quando for ofendido por alguém, procurar manter-se calmo, retirando-se serenamente em oração. A recomendação da campanha do quilo, né? Todos nós conhecemos. Então a pessoa fica calado, em silêncio, orando, e procura se retirar serenamente em prece. Mas ela não estava atenta. Vejamos bem, a legionária, descuidosa na prática do ensinamento do Divino Mestre, respondeu, tomada de revolta: ladra, exploradora vadia, é você, grandíssima malcriada. Procure ter educação, aprenda a tratar os outros com respeito, porque você não é mais do que ninguém. Respondeu. Aí o comentário do Elias Sobreira. Terminadas essas palavras, a legionária sentiu-se mal. Não posso mais continuar esse serviço, estava me sentindo tão bem. Contudo, depois da resposta que dei à mulher que me maltratou nessa última casa, onde pedi, passei a sentir-me mal. Que agonia, que constrangimento estou sentindo. Desejo que alguém me pegue no meu braço. Não posso andar sozinha. E, conduzida pelo braço, foi levada para casa. Foi constatado o seguinte: isso é comentário de Elias Sobreira, que nós reproduzimos aqui no nosso livro também. A dona da casa, onde a referida legionária pediu o donativo, estava atuado por terrível obsessor, o qual se apossou da legionária, porque deu campo, deu afinidade. Para libertar a tarefeira em apreço da cruel obsessão em que ela se envolveu, foram realizadas sessões mediúnicas durante alguns meses, com aplicação de passes magnéticos. Então, ela teve que utilizar a desobsessão convencional, a desobsessão espírita, que a gente pratica no nosso centro espíritas, né? Porque ela foi invigilante. Por quê? Muitas vezes ela não se preparou, não assistiu à reunião preparatória, né? Não permaneceu com o pensamento voltado para o Cristo, como é dever do legionário da campanha do quilo. Então ela se deixou levar por uma reação que ela achou de defender a sua dignidade e acabou recaindo em sentimentos prejudiciais e em obsessão. Então, nós defendemos o seguinte: a pessoa fascinada, ela deve primeiro passar por sessões de desobsessão. A pessoa subjugada deve passar primeiro por sessões de desobsessão e ir sendo introduzidas em trabalhos como distribuição de sopa, né? Ela mesmo distribui uma sopinha para os pobres, ela vai ler o Evangelho, vai receber passe, ela pode participar até da reunião preparatória da campanha. Mas enquanto não houver uma segurança maior, é bom que a gente tenha cuidado. Nós tínhamos um colega de trabalho extremamente obsidiado mesmo. Isso era conhecido, e ele conhecia alguma coisa de espiritismo. Nós convidamos para ele fazer a campanha do quilo. Fizemos a campanha do quilo. Seu Sobreira, nesse dia seu Sobreira estava fazendo a campanha, o nosso irmão e eu. Não me lembro de outra pessoa participando, não. Mas nós três fomos. E aí, no final, o nosso irmão relatou: olha, no final da campanha, a gente indo para casa, ele relatou: enquanto eu estava fazendo a campanha do quilo, veio os nossos irmãos crentes, protestantes. E eles vieram contestando a campanha, dizendo que eu não estava salvo, que aquilo não valia nada, que só a fé é que salva, que ele tinha que ir para a igreja. Então, deixou ele de tal maneira irritado que ele sentiu grande vontade, o legionário obsidiado, que eu falei para você, de agredir o nosso irmão protestante. E se segurou e não agrediu, graças a Deus. Depois eu conversei com o seu Sobreira. E ele disse assim: olha, meu irmão, nem todo obsidiado é para fazer a campanha do quilo, né? Nem todo mundo tem condições. Então, resumo tudo que foi dito assim: pessoas fascinadas
e subjugadas. A característica desse tipo de obsessão tem lá no livro dos médiuns. Então, eles devem ser tratados. Primeiro, ser tratado no centro espírita. Passe, água fluidificada, evangelho, e sendo introduzido nos trabalhos de assistência gradualmente com prudência. Né? Aí, depois de um certo tempo, pode fazer a campanha do quilo, se libertou daquela maior fase de dificuldade, pode ser envolvido na campanha, na visita aos centros espíritas, ele vai acompanhando os palestrantes. Ele não vai fazer palestra, mas ele acompanha, vai para as reuniões doutrinárias, né? Vai visitar os enfermos, vai visitar as favelas, os pobres, distribuir cesta básica, né? Fazer prece. Então, tudo isso vai obsidiando. Inclusive, vocês conhecem muito bem a história de Alta de Souza, quando a campanha do Quilo foi lá para São Paulo. Os legionários, quando se reuniam na preparação da campanha do Quilo, eles viam obsessores, alguns obsessores. Né? Existia a presença dos guias, existia a presença dos obsessores, que eram trazidas por um espírito feminino. Ela trazia os obsessores para a reunião preparatória da campanha. E aí foram perguntar a Chico Xavier o que era aquilo. Eles disseram, é a Alta de Souza que recolhe os espíritos sofredores para eles serem tratados na reunião preparatória da campanha do Quilo. Né? Então vocês vejam, tanto o obsessor quanto o obsidiado, ele pode também assistir à reunião preparatória. Tem centro espírita hoje, atualmente, que eu acho uma inovação muito interessante. Eles estão transmitindo pelo YouTube a reunião preparatória da campanha do Quilo ao vivo. São centros espíritas que têm aquela assinatura, né, de YouTube ao vivo. Então eles estão transmitindo ao vivo a reunião preparatória da campanha do Quilo. Então, pessoal, são novidades, essa tecnológica que eu falei agora, que no futuro a gente deve estimular também. Né? A campanha do Quilo está fazendo a campanha, você pode transmitir pelo Instagram ao vivo e por aí vai. Por quê? Porque quem não pode ir, então hoje eu não pude ir para a campanha, mas eu vou ligar aqui o Instagram e vou assistir a reunião preparatória. Outras pessoas do Centro Espírita, outros até contribuintes, até pessoas que queiram mais alguma informação da campanha do Quilo, podem assistir a reunião preparatória para irem entendendo como é a campanha. Né? Então, pessoal, é isso. O tratamento da obsessão, a desobsessão, essa tradicional, que Allan Kardec até fala, o diálogo fraterno com o obsessor, a prece, tem influência muito importante, né? Os bons exemplos, né? A prática do bem, que é fundamental. Né? A campanha do Killer, ela tem uma característica muito importante, que é o seguinte, é uma densidade do bem muito grande. Por quê? Porque ali você está exercitando a humildade, a caridade, a paciência, a tolerância, né? O perdão. Então existe uma densidade de bem muito grande na campanha do Quilo. Então, aí o que acontece? É realmente um remédio intenso contra a obsessão. Ele é um remédio intenso mesmo, um remédio concentrado contra a obsessão. E é preciso a gente saber o seguinte, aqueles que trabalham em paz, em reuniões de desobsessão, em palestras, se eles fizerem campanha do Quilo, o que acontece? Eles vão ter mais recursos energéticos, mais assistência espiritual, para quando fizerem suas palestras, elas irem mais diretamente aos corações, às inteligências e terem maior efeito evangelizador. O passista, que é também legionário da campanha do Quilo, ele vai contar com maiores assistências dos irmãos humildes, que são trabalhadores de fluidos também, muitos deles. Né? Então o passe ele vai transmitir fluidos mais purificados e, portanto, mais efetivos. O médium, que recebe as comunicações dos obsessores, ele vai ser um educador. O médium, ele é um educador do obsessor. O obsessor quer falar alguma coisa errada e tal.
Então o espírito do médium está por ali, ele já vai evangelizando o obsessor. O doutrinador evangeliza os guias e o médium também. Né? O doutrinador também. Se ele for legionário da campanha do quilo, ele vai ter o recurso do amor mais, né, intenso, que a campanha do quilo vai desenvolvendo o amor, vibrações amorosas dos nossos corações. Aí quando ele envolve o obsessor com aquelas vibrações, então a doutrinação ela é mais efetiva. Né? Ela é mais, porque o amor é o grande remédio. É o amor que o Cristo nos ensinou. Né? É o grande remédio. Se a gente não tem amor, tudo fica complicado. Né? A gente não obtém aqueles resultados que a gente deseja. Então, a campanha do quilo é algo fundamental, principalmente por causa da intensidade, né, de virtudes que são envolvidas na campanha. Então, a pessoa vai se beneficiar na desobsessão de uma maneira muito efetiva. Muito efetiva. O centro espírita que faz campanha do quilo tem uma assistência a mais para os trabalhos de doutrinação, de paz e de desobsessão. Então, a campanha é realmente muito recomendada. Bom, pessoal, eu estou vendo que vocês estão aí. Estou vendo Midinha, lá de Tamandaré. Estou vendo nossa irmã Fátima Barbosa, nossa irmã Rosemary, nossa presidente, o Paulo Medeiros. Tem uma pessoa que tem um apelido aqui, Fada Madrinha, né? Não sei o nome da pessoa. Tem o Marcos Alcântara, que está aqui também. Então tem gente preparada aqui no Espiritismo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se algum de vocês, Midinha, Rosimeres, Paulo, Marcos Alcântara, quiser fazer a prece final, pode se aparecer aí que a gente passa para vocês a prece final. Tá certo? Vocês se apresentam, fazem, não tem problema nenhum. Se não quiserem, não tem problema também nenhum, eu faço. Tá certo? Mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Até agora não estou vendo ninguém, mas se tiver, a gente faz. Então, pessoal, eu acho que, de fato, a campanha do quilo, ela tem esse... Só uma observação a mais, enquanto espero o candidato à prece final. A desobsessão coletiva de uma cidade, né? Porque os fluidos, as influências de ideias, de sentimentos, elas perpassam nas cidades, né? Elas perpassam entre as pessoas, entre os habitantes daquela vila, daquela cidade, daquela família. Então, muitas vezes existem obsessões também. Se os sentimentos são maléficos, aí existem levas de espíritos obsessores que eles influenciam para o mal aquelas coletividades. Então, a campanha do quilo, o que acontece? A gente chega nas casas, aí a gente oferece uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier. Aquela mensagem, ela tem uma ação desobsessiva. Ela vai entrando naquelas ideias edificantes no pensamento e no coração das pessoas. Então vai promovendo a desobsessão. André Luiz, num dos livros dele, diz o seguinte: uma ideia nobre, quando sensibiliza um obsidiado, ele vai desestabilizando a obsessão, ou seja, ele vai enfraquecendo a obsessão. Então a mensagem que você dá, a pessoa lê, você está combatendo a obsessão. A obsessão coletiva, individual e coletiva também. Então, e vai sensibilizando, porque quando você faz o bem, o obsessor observa que você está fazendo bem, ele muitas vezes toca o coração dele. E principalmente se acontecer um planejamento espiritual, se você praticar o bem para um afeto dele, como foi o caso de Divaldo. Né? Divaldo tinha um perseguidor espiritual. E ele se livrou como? Amparando a filhinha do obsessor, né? Que era um afeto que ele tinha muito querido. Então ele amparou na mansão do caminho, aí o obsessor desistiu de persegui-lo. Né? Então tudo isso são ações ótimas, são ações muito salutares da campanha do quilo. Pessoal,
Então, vamos fazer a nossa prece final. Agradeço muito a presença de vocês, muito mesmo. Eu fiquei muito feliz e vocês são amigos nossos, né? E que nós nos sentimos muito bem com a presença de vocês. Então, nós vamos fazer a prece de encerramento, né? E vamos gravar essa live. Se quem não chegou na hora e quiser ver depois, ela vai ficar gravada. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, aos bons espíritos que aqui estiveram presentes. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de exercício da fraternidade, da troca de ensinamentos evangélicos, que nós não fizemos essa reunião sozinha, mas com a ajuda dos bons espíritos. Que Deus esteja conosco, Jesus esteja conosco, com o nosso planeta, com nossa cidade, com nosso estado, com nosso país, com todo o mundo, onde quer que exista doença, sofrimento, decepção, tristeza, onde quer que existam ideias suicidas, que a influência do Cristo chegue até lá. Onde quer que existam ideias de violência, de guerra, que Jesus chegue até lá com sua influência e possa evitar o mal. Em nome de Deus Todo-Poderoso, nós declaramos encerrada a nossa reunião da noite. Grande abraço fraterno em todos. Muitas felicidades. Até mais.